Olá pessoal, bem-vindos de volta! Vamos dar continuidade à nossa matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. A aula passada a gente falou sobre os cortes, então nessa aula a gente vai ver especificamente as elevações e as fachadas. Então o que é isso, né? As elevações, as fachadas, elas são as elevações externas, são as vistas da fachada de uma edificação, ou seja, aquilo que você vê da construção quando você está do lado de fora, né? E elas são importantes pois especificam os materiais de revestimento externo, o funcionamento das esquadrias, a paginação das cores e a indicação de detalhes técnicos. Então a fachada, ela não é só aquela fachada que a gente vê na frente da casa. A frente da casa é uma fachada, mas a lateral também é, então cada parte externa da casa, ela tem uma fachada. É claro, se for uma construção que está encostada no muro, você não tem visão sobre aquela fachada ali. Então, ela não vai aparecer em desenho nenhum, né? Mas aquelas outras partes da edificação, as partes externas, que você consegue visualizar, é possível que você faça uma planta daquela fachada. E as fachadas, elas indicam como é ou como vai ser, como vai ficar, né, a estética das fachadas de uma edificação. Então, esses desenhos, eles têm, eles não têm uma nomenclatura específica. Por exemplo, na planta baixa a gente coloca planta baixa do pavimento térreo, planta baixa do pavimento, do primeiro pavimento, né? Então, é bem fácil saber do que a gente está falando, do que a gente está tratando ali naquela planta. As fachadas, elas já não têm uma nomenclatura assim, que é definitiva, né? Até porque cada edificação, ela funciona de uma forma, ela tem uma orientação diferente, né? Então, a fachada da frente geralmente é a fachada principal, mas não necessariamente, ela pode ser fachada frontal, ela pode ser a fachada da rua, né? Então, ela vai te trazer um nome que vai te permitir, vai fazer com que você entenda qual fachada é aquela, né? Ela pode também ser chamada de fachada norte, fachada sul, fachada leste, né? Fachada lateral direita, fachada posterior. Então, isso você vai ver realmente ali no nome do desenho. Você sabe que a fachada principal, geralmente, é a fachada da rua, né? Mas você vai ter, visualmente, você vai saber identificar qual é a fachada principal e também através do nome que o profissional vai te dar ali, você vai entender como é o funcionamento ali, né, daquelas fachadas, qual é a orientação delas. E também é possível a gente ter elevações internas. As elevações internas, elas são úteis para estudar ou para representar alguns espaços que sejam muito detalhados, como as cozinhas, os banheiros e as escadas. Então, nesse caso, a gente faz uma elevação, ou seja, a gente está vendo aquele elemento de fora, mas não é um corte. A intenção ali é te falar os materiais, os revestimentos, como é que funciona toda aquela vista que você está vendo, né? E as fachadas, elas geralmente são representadas na mesma escala da planta baixa e dos cortes, ou seja, 1:50, 1:100, geralmente 1:50, né? Enquanto a escala da elevação interna varia de acordo com os detalhes a serem representados. A inclusão de alguns calungas nas elevações pode ajudar a dar uma boa ideia da escala. Então, a gente falou sobre as nomenclaturas, né, que a gente ia ver aqui, uma delas é o calunga. O calunga, ele é um elemento que aparece em vários projetos e ele te ajuda a perceber a dimensão daquilo, a dimensionar aquilo. Então, como que funciona? Aqui é a questão das nomenclaturas que a gente falou, né? Então, aqui é a fachada principal, que é a fachada da frente da casa, e uma fachada lateral. Então, ela vai ser representada de forma plana também. Ela não é uma perspectiva, né? Ela é uma planta e vai ser representada de forma plana. Então, essa daqui é a fachada principal, é você olhando a casa de frente, e aqui é a fachada lateral, você olhando a casa de lado. E esse daqui, ó, essa mocinha aqui, essa mulher aqui, ela é o que se chama de calunga. O calunga, ela é uma representação de um ser humano, das dimensões de um ser humano, né? Então, muitas vezes, pode ser uma pessoinha mesmo, pode ser só um rabisco ali que você vai entender que aquilo ali tem uma dimensão humana. Então, aqui, você vendo a fachada, você tem aqui os elementos da cobertura, né? O telhado é uma telha cerâmica. A gente pode observar que provavelmente é um telhado de 4 águas, porque a gente vê que tem um aqui para o lado, tem outro para cá e tem um
caindo para frente. Então, provavelmente é um telhado de 4 águas, ou pelo menos 3, né? E aí, a planta, ela vai te indicar o que é isso daqui. Então, é uma parede de alvenaria com pintura lisa. Ele pode te trazer também qual é o tipo de pintura, qual é o tipo de tinta, qual que é a cor, né? E aí, tem o elemento das esquadrias, né, as aberturas, os carros representando. Então, você pode olhar isso daqui e verificar realmente como funciona, como que vai ficar esteticamente essa casa. Então, tem os elementos de vegetação, tem os carros, tem os elementos humanos, tudo para que você consiga visualizar como que vai ficar esteticamente aquilo ali. E aí você tem também as indicações mais técnicas para saber quais são o que você tem que utilizar, o que foi utilizado ali, né, naquela fachada. Então, por exemplo, para manutenções prediais, a planta de fachada é importante porque provavelmente ali está falando quais foram os revestimentos, qual é a cor da tinta que usou, qual o tipo de tinta, né? Então, elas servem para orientar com relação a esses acabamentos, né? Tem também o tipo de porta, a gente vai ter uma aula só falando sobre os tipos de esquadrias. Geralmente não se coloca cotas nas fachadas, mas tem profissional que usa. Eu acho que facilita muito o dia a dia, facilita muito a vida, né? Mas, via de regra, fachada não tem cota. Então, aqui a gente vê uma outra fachada, né? Aqui, essa fachada recebeu o nome de fachada leste. A gente pode ver aqui os calunguinhas, né? Então, um calunga de uma mulher, um calunga de um homem e de uma criança. A vegetação. Então, a gente olha para essa planta e a gente vê muito bem como que é a estética, né, dessa construção. Uma planta bem detalhada, ela traria quais são esses tipos de revestimento, né? Que revestimento é esse? Que pintura é essa? Mas, que pode ser também que essa daqui seja uma planta humanizada e o profissional vai apresentar uma outra planta que vai entrar ali no projeto técnico, realmente com todas as indicações aí mais técnicas, né? A gente já falou sobre as plantas humanizadas, que são essas mais coloridinhas, essas mais bonitinhas de se ver, né? E aqui a gente tem a outra fachada que a gente já viu que recebeu o nome de fachada oeste. Então, quem dá o nome, quem escolhe qual vai ser o nome de cada fachada, é realmente o profissional. E aí aqui a gente tem os exemplos das elevações internas. Então, aqui a gente tem um revestimento, né? Tem uns pontos de luminária. Então, a gente está visualizando essa parede aqui de dentro, mas a intenção aqui não é fazer um corte. Eu não quero te informar qual que é a fundação, não quero te informar os elementos de madeiramento, né? Então, o profissional, ele tem alguma coisa para te passar, né, com relação a essa vista. E aqui também, por exemplo, a gente já vê que está bem mais detalhado. Então, essa vista aqui, o profissional, ele fez essa elevação desse ambiente específico para poder especificar tudo isso que estava aqui, né? O que isso daqui é um toalheiro, qual é o tipo de toalheiro, qual é o tipo de saboneteira, qual é o tipo de tinta que foi utilizado aqui, o tipo de revestimento, qual é o tipo de granito que está nessa pia, entende? Então, aqui ele está te trazendo uma elevação interna, de um ambiente interno, e está trazendo todas essas especificações. E aí aqui a gente já falou bastante das achuras, mas aqui a gente vê que tem alguns elementos que vão ser utilizados nas fachadas, né? Então, por exemplo, esse daqui é um ripado, esse daqui tábua com sarrafo. Então, você pode ver aqui, por exemplo, fiada de blocos de concreto. Então, se a parede for uma parede de bloco de concreto, você vai ter uma achura assim, para ficar mais fácil a compreensão, certo? Não é obrigatório utilizar, mas a maioria dos profissionais utiliza justamente para facilitar a compreensão, ok? Então, isso daqui também não é norma, isso daqui fica a critério do profissional. Ok? Então, essas são as informações sobre as fachadas. Espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, a gente continua desvendando esse mundo aí dos desenhos técnicos, ok? Espero vocês na próxima aula. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.